Senhoras e senhores, bom dia. Antes de iniciar, solicitamos a todos a gentileza de manter os microfones e câmeras desligados, para evitar ruídos, né, e garantir que todos consigam acompanhar o evento. Comunicamos que este evento está sendo gravado. Em nome da Receita Federal em Minas Gerais, em parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, dou as boas-vindas aos alunos e alunas, professores e professoras, coordenadores e coordenadoras de todos os cursos das faculdades e universidades presentes neste evento, aos nossos instrutores, servidores e servidoras da Receita Federal e do INSS presentes e aos coordenadores do evento. Bem-vindos ao treinamento NAF Previdenciário, tipos de contribuintes e cadastro. Este é mais um acontecimento a partir da parceria estabelecida entre a Receita Federal do Brasil, o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e as instituições de ensino superior em Minas Gerais, que têm curso superior de Ciências Contábeis, Administração, Direito, Relações Internacionais, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Ciências Atuariais, entre outros, e acordo de cooperação para funcionamento do Núcleo de Apoio Fiscal com atuação na parte tributária, fiscal, previdenciária e comércio internacional. Este treinamento integra a formação dos alunos e professores que atuarão no NAF Previdenciário. Para a abertura deste evento, convidamos para suas palavras a técnico do Seguro Social do INSS em Varginha, senhora Marilda Aparecida Bregalda Reis. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Primeiro, eu queria agradecer, justificar a ausência do nosso gerente executivo Marcelo, que está de férias, e também do substituto, que está em trânsito, porque estava em treinamento em Belo Horizonte. Eu sou Marilda Aparecida Bregalda, representante do Programa de Educação Previdenciária na Gerência Executiva de Varginha. Agradeço a parceria da Receita Federal e na presença do Eduardo, do Eduardo, e também ao INSS, principalmente ao PEP, tá? Vamos dar início ao nosso treinamento com a servidora da Gerência Executiva do INSS em Varginha, Érica, que fará a sua apresentação e dará prosseguimento. Agradecemos a Marilda por suas considerações. Muito obrigado, Marilda. Alguns avisos importantes. Os moderadores e apresentadores só responderão aos questionamentos que se referem ao tema do treinamento. Nenhum caso específico será analisado devido ao sigilo fiscal e cadastral. Para fazer sua pergunta, utilize a ferramenta de levantar a mão no canto direito da tela ou envie pelo chat. Informamos que ao final do treinamento haverá a abertura de um espaço para tirar dúvidas. Será inserido no chat um link para um formulário no Microsoft Forms para registro da participação no evento, que será usado também como lista de presença e confecção de certificado. Neste sentido, ressaltamos a importância de que todos preencham, e os certificados eles serão encaminhados em até 30 dias diretamente no e-mail dos participantes. Não deixem de preencher os campos obrigatórios, como nome, CPF, e-mail e instituição de ensino. A gravação deste treinamento será disponibilizada posteriormente na plataforma de estudos do NAF e o evento está previsto para encerrar às 11 horas. Iniciaremos com a palestra da técnica do Seguro Social, senhora Érica Leburg Vasconcelos Batista. Fique à vontade, Érica. Obrigada, Cássio. Bom dia a todos, pessoal. Vou me apresentar, meu nome é Érica, eu trabalho há 16 anos no INSS de Varginha e já estou há 3 anos como chefe do setor de cadastros. Então, pessoal, quando a gente fala em seguro social, não se pode confundir com a existência só da Previdência Social, né? A Seguridade Social no Brasil, ela é formada por 3 partes distintas, que são a assistência social. Então, o primeiro, a assistência social, ela independe de qualquer contribuição. Porém, ela precisa de ter a necessidade da pessoa gozar daquele benefício. No caso da saúde, todas as pessoas têm direito, independente do poder econômico da pessoa, né? No Brasil, qualquer pessoa tem acesso ao SUS.
A assistência social é para todas as pessoas, independente de contribuição, porém só daquelas que necessitam. E a previdência social, diferente das outras duas partes, ela tem caráter contributivo, ou seja, quem vai utilizar os serviços e os benefícios da previdência social são as pessoas que contribuem para a previdência social. Um pouco da história da Previdência, eu peguei essa reportagem do Rádio Senado. No começo desse ano, a Previdência completou 100 anos no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a instituição recebeu várias mudanças desde então e hoje são 37 milhões de benefícios pagos todos os meses, né? Como que aconteceu o início da Previdência Social? Antigamente, quando uma pessoa ficava doente, e não poderia trabalhar, ela não iria receber do patrão e ficava desamparado. Os colegas de trabalho, os colegas de serviço, decidiram começar a fazer como se fosse uma caixinha. Falou assim, olha, vamos ajudar a pessoa que está doente, vamos colocar, por exemplo, o João. O João ficou doente e ficou sem salário. E aí todo mundo tirava um pouquinho do seu próprio salário para ajudar o João naquele mês. No mês seguinte, o José ficou doente. E aí todo mundo resolveu tirar um pouquinho do seu próprio salário para ajudar o José. Alguém teve uma ideia de falar o seguinte, gente, em vez de tirarmos só quando for necessário, vamos fazer uma caixinha para quando alguém precisar ter de onde tirar. Então, esse é o princípio da Previdência, é você ter um fundo para quando ficar impossibilitado de trabalhar, ter alguma fonte de renda para garantir a sua subsistência. Certo? Bom, a Constituição Federal de 1988, ela já prevê, no artigo 201, a existência da Previdência Social. Eu fiz questão de colocar esse primeiro inciso revogado, né? Que ele, pela Emenda Constitucional 103. Por quê? Os nomes, a nomenclatura, ela mudou recentemente. Então, a gente tem a Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral de previdência, de caráter contributivo e filiação obrigatória. Ou seja, a pessoa que exerce atividade remunerada, ela tem a filiação obrigatória ao INSS, não é uma faculdade dela decidir se ela vai contribuir ou não. E atenderá a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Por que foi feita essa alteração na nomenclatura? Porque a pessoa ela pode ter uma doença, mas não significa que ela está incapaz para o trabalho. Algumas pessoas, por exemplo, são portadoras de diabetes. Diabetes é uma doença, mas nem só por isso a pessoa está incapaz para o trabalho, né? Então, por isso, a nomenclatura foi alterada para a cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho, que antigamente a gente chamava de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, idade avançada. No inciso 2º, a gente tem a proteção à maternidade, que é a garantia do salário por 4 meses, por 120 dias, para aquela pessoa que tem a qualidade de segurado. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, apesar do seguro-desemprego ser administrado pelo Ministério do Trabalho, o INSS tem um período de cobertura chamado período de graça. Então, mesmo a pessoa estando desempregada, se esse for um desemprego involuntário, ela tem um prazo que ela ainda permanece com todos os direitos perante o INSS. Esses dois últimos eu grifei porque eles são benefícios para os dependentes. Então, os benefícios de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho, idade avançada, maternidade, desemprego involuntário, são para o próprio contribuinte. Os benefícios de salário família e auxílio reclusão e pensão por morte, eles são para os dependentes daquela pessoa, daquele trabalhador que contribui e não pode mais trabalhar, não pode continuar recebendo salário. O salário família e o auxílio reclusão, eles são exclusivos
para segurado de baixa renda. O que isso significa? Existe um limite atualizado anualmente por portaria de salário que as pessoas vão ter direito a receber o benefício de salário família ou de auxílio reclusão. E a pensão por morte, claro, não tem limite, é para todos os dependentes de qualquer segurado. Bom, o que é o INSS? O INSS é uma autarquia federal. Hoje nós estamos vinculados ao Ministério do Trabalho e Previdência. Já tivemos algumas alterações que, né, por política do governo, acaba sendo alterada. Hoje nós voltamos a fazer parte do Ministério do Trabalho e Previdência. O que o INSS faz? O INSS hoje operacionaliza o reconhecimento do direito, ou seja, quem analisa se a pessoa tem direito ou não a um benefício previdenciário é o INSS. A manutenção e o pagamento de benefícios, ou seja, nós somos responsáveis por aquela folha de pagamentos de 37 milhões de benefícios que eu mostrei agora há pouco na reportagem do Senado. E os serviços previdenciários do regime geral de previdência. Nós atendemos informações previdenciárias, nós atendemos dúvidas do cidadão, é feita a perícia no caso de incapacidade e os outros serviços. Reconhecimento do direito, manutenção e pagamento de benefícios assistenciais. Quando eu falei no início sobre o tripé, a assistência social, ela vem separada da previdência social. No entanto, por adequação dos sistemas, facilidade de administração dos pagamentos, os benefícios assistenciais, conhecidos como LOAS, ou BPC, Benefício de Prestação Continuada, ao idoso e ao deficiente, eles são administrados pelo INSS, apesar de que o fundo é diferente. Então, quando o INSS paga uma aposentadoria, o fundo de onde é retirado o dinheiro é diferente do fundo onde é retirado o benefício, para o pagamento do benefício assistencial. E, recentemente, a gente tem essa outra atribuição, que é o reconhecimento de direito e manutenção das aposentadorias, das pensões, do regime próprio de previdência da União, que é o RJU. Então, há pouco tempo, nós também passamos a analisar o reconhecimento de direitos de funcionários federais, servidores públicos federais filiados ao RJU. No exercício das competências de que trata o artigo 2º, o INSS poderá firmar parcerias. Desde antes da pandemia, já existia uma pretensão de tornar o atendimento virtual. E o que acontece? Por mais que algumas pessoas tenham dificuldade de acesso, de entendimento, né, das plataformas, dos sites, essa é uma realidade que iria chegar de todo jeito. A pandemia acabou acelerando esse processo. Quais são as parcerias que o INSS faz? Então, por exemplo, com prefeituras. Numa cidade onde não existe INSS, a prefeitura pode se conveniar ao INSS para que um servidor de lá preste o serviço de fazer os requerimentos pela internet, no sentido de facilitar a vida do cidadão que está lá, para ele não ter que se deslocar e não ter que pagar um atravessador para fazer o requerimento para ele no sistema. Bom, vamos passar agora para a parte da contribuição, que é a parte principal dessa apresentação. Quem pode contribuir para o INSS? O INSS possui 2 tipos de contribuinte, os obrigatórios e os facultativos. Qualquer pessoa que exerça atividade remunerada, ela é obrigada a contribuir. Ou seja, qualquer pessoa que tenha carteira assinada, não é uma opção dela contribuir ou não para o INSS. Já vem descontado automaticamente no contra-cheque dela. A pessoa que exerce a atividade como contribuinte individual, apesar de não ter uma fiscalização ostensiva, ela também precisa fazer as contribuições. Muitos órgãos, muitos conselhos fiscalizam essa contribuição para os profissionais liberais, autônomos e etc. Aqueles que não exercem uma atividade remunerada, por exemplo, um estagiário bolsista, uma dona de casa, eles têm a opção de pagar INSS para ter os benefícios previstos na legislação.
Então, esses que não são obrigados, que eles não têm uma atividade remunerada, eles podem contribuir facultativamente. Dentre os segurados, os obrigatórios, nós temos 5 categorias: empregados, trabalhadores avulsos, segurados especiais, empregados domésticos, contribuintes individuais. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, temos aqui alunos do curso de Direito, de Contabilidade. A gente sabe que os requisitos para configurar a relação de emprego é habitualidade, remuneração, subordinação e não eventualidade. A gente tem aqui, ó, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Então, essa legislação previdenciária, isso daqui é a Lei 8.213, no seu artigo 11, que fala sobre os contribuintes obrigatórios, ela casa com a definição da CLT, não tem nenhuma diferença. Também é considerado empregado aquele que for contratado por uma empresa por um período temporário. Durante todo o tempo que ele tiver a carteira assinada, ele vai pagar INSS referente àquele período. Quanto ao regime de previdência, a gente costuma dizer que ele é para pessoas que estão no Brasil e trabalhando no Brasil, né? Por isso que aqui a gente destacou algumas informações sobre os empregados que não estão no Brasil, que estão em alguma situação diferente. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado numa sucursal ou agência de empresa nacional, porém que esteja no exterior. Ele foi contratado aqui e foi enviado para lá. É uma das poucas exceções de quem está fora do Brasil e pode continuar contribuindo com a Previdência. Aquele que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos ou elas subordinados, ou membro dessas missões, excluído o não brasileiro sem residência permanente no Brasil, e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Ou seja, a pessoa está de outro país, está aqui prestando um serviço diplomático. Se ela não estiver abrangida, não estiver amparada por um regime de previdência do país de onde ela veio, vai ser empregado, vai contribuir para o INSS. Empregado doméstico. O conceito de empregado doméstico é aquele que trabalha em âmbito de residência, né, sem fins lucrativos. A gente tem como exemplo babá, empregada doméstica, motorista particular, cuidador de idosos, desde que o fim não seja lucrativo. Um exemplo que a gente tem, cai em concurso, uma pessoa trabalha na casa de Maria como faxineira. Nos finais de semana, Maria faz salgados para fora. E essa empregada ajuda Maria nos afazeres desses salgados que ela vende para fora. A empregada, ela não é só doméstica, apesar dela estar no âmbito residencial, houve um fim lucrativo, e aí muda de figura. Então, só é considerado empregado doméstico enquanto não houver nenhum fim lucrativo, nenhuma finalidade lucrativa. Contribuinte individual. Antigamente, nós tínhamos a nomenclatura autônomo. Hoje, desde 1999, é considerado contribuinte individual. Então, a primeira situação que a gente tem é uma exceção do segurado especial, que é o rural, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a pessoa física, que ela explora uma atividade agropecuária e a terra dela tem mais de 4 módulos fiscais ou ela tem empregados, ela é um contribuinte individual. Pessoa física que explora extração mineral
garimpo, ela é um contribuinte individual. Ministro de confissão religiosa, padres, pastores, a contribuição deles é como contribuinte individual, desde que não esteja como empregado, né, da instituição religiosa, com CNPJ. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência. Então, é outra situação de que o brasileiro está no exterior e ele pode contribuir para o INSS, né, desde que esteja trabalhando para um organismo oficial internacional que o Brasil seja membro efetivo. O titular de firma urbana ou rural, que é o antigo empresário. Quem presta serviço, seja de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas. É o que a gente fala, prestador de serviço. E a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana. Então, a maioria dos autônomos que a gente conhece, né? Cabeleireiro, manicure, pessoa que está aí trabalhando sem relação de empregos com uma empresa, né? Trabalhando de forma autônoma. Então, até agora nós já vimos o empregado doméstico, contribuinte individual. A gente vai passar para o trabalhador avulso. O trabalhador avulso, ele é uma situação mais difícil de acontecer, ela acontece onde existem portos. Então, Porto de Santos, Rio de Janeiro, tem muito trabalhador avulso, porém, Varginha, a gente tem o Porto Seco, então nós temos trabalhadores avulsos. Como funciona o trabalhador avulso? O empregado, ele vai todo dia para a mesma empresa, no mesmo horário, fazer geralmente o mesmo serviço, né? Com o mesmo patrão. O trabalhador avulso não. Ele vai todos os dias para o sindicato ou para o órgão gestor de mão de obra, que a gente chama de OGM. E ali ele fica esperando alguém chamar para fazer uma descarga, uma carga, o serviço de limpeza dos portos também é considerado de trabalhador avulso. E ele pode trabalhar um dia, cada dia do mês, numa empresa diferente. Às vezes, em um dia, ele consegue trabalhar em duas empresas diferentes. Às vezes, ele vai de manhã no armazém descarregar, volta e de tarde ele vai em outro. Então, o trabalhador avulso é esse tipo de trabalhador que não tem um empregador fixo, mas ele tem um sindicato ou órgão gestor de mão de obra obrigatoriamente. E são só os serviços de porto, que é capatazia, estiva, conferência, que eu não coloquei todos, mas é só serviços de porto e a limpeza do porto. Tá? Bom, segurado especial. Está previsto em alguma das apresentações futuras, a gente vai falar só sobre a aposentadoria do segurado especial. Então, aqui nós vamos falar quais são as condições que a pessoa precisa atender para ser considerada um segurado especial. A ideia do segurado especial foi na época do êxodo rural, onde todo mundo queria sair do campo e ir para a cidade. A pessoa tem um incentivo para ficar ali, sem contar as condições que ela vive, né? Debaixo de sol, é um trabalho árduo, geralmente acordando muito cedo. Então, por isso que o segurado especial tem esse privilégio de não recolher INSS, ele não tem uma contribuição obrigatória, ele é um segurado obrigatório pelo tipo de atividade que ele exerce. Porém, ele não arrecada. E aposenta 5 anos mais cedo no caso de homem, 7 anos mais cedo no caso de mulher, né? Então, quais são os requisitos? Não é simplesmente morar na roça ou simplesmente ter uma produção rural, né? Os requisitos para ser considerado um segurado especial é que ele seja produtor, a relação que ele tem com a terra pode ser de propriedade, pode ser de usufruto, pode ser uma simples posse, pode ser um assentado. Ele pode ter um contrato também de parceria, meação, comodato ou arrendamento rural.
desde que a área explorada seja menor do que 4 módulos fiscais. E ele não use empregados na proporção maior do que 120 dias ano. O que é proporção 120 dias ano? Eu posso contratar em um dia 120 pessoas, ou eu posso contratar 2 pessoas por 60 dias. Não quer dizer que a pessoa não possa ter nenhum empregado. Ela pode ter empregados, desde que não ultrapasse a proporção de 120 dias. Eu acredito que essa seja uma informação importante, porque muita gente acha que se falar para o INSS que tem empregados, a aposentadoria vai dar errado. E não é assim. Na verdade, existe uma previsão de contratação. Então, por exemplo, em época de panha, se eu precisar contratar 4 pessoas por 30 dias, está dentro do limite. Eu não sou considerado um empregador rural, que no caso a gente viu seria o contribuinte individual. E aí eu teria que fazer a contribuição efetiva. Existe esse limite de área, do tamanho da área, que seria 4 módulos fiscais, e 120 dias por ano de empregados. Também é considerado segurado especial o seringueiro ou extrativista vegetal, que exerça suas atividades perante a legislação, com autorização, né, dentro da lei. O outro tipo de segurado especial que nós temos é o pescador artesanal. O pescador artesanal é aquele que faz da pesca o seu principal meio de vida. Inclusive, uma vez por ano, durante a Piracema, a gente tem o que é considerado seguro defeso. Na nossa região, ela dura 4 meses, nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Nesses meses, o pescador não pode pescar, então ele deixa de exercer a principal atividade dele e deixa de ter a principal fonte de renda. Por isso, uma das garantias para o pescador artesanal é o pagamento do seguro defeso. Na verdade, o nome dele é Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal, SDPA, e é durante o período de defeso. Tem os requisitos lá. Além do produtor, do proprietário da terra, as pessoas da família que efetivamente trabalhem com ele, esposa e filhos solteiros, elas também fazem parte do grupo familiar e elas também são seguradas especiais. Isso significa que todas as pessoas do grupo familiar que exercem atividade rural, elas também têm direitos perante a Previdência. O servidor público. O servidor público ocupante de cargo efetivo ou militar, eles são excluídos do INSS. Por quê? Porque eles têm o regime próprio deles. Lembra que lá atrás eu falei que o princípio da Previdência é você criar uma caixinha para que, quando for preciso, o trabalhador tenha de onde tirar dinheiro quando ele não puder trabalhar? O INSS é uma caixinha onde todos aqueles segurados obrigatórios e facultativos depositam as suas contribuições. O regime próprio é uma outra caixinha, onde só quem deposita ali são servidores públicos efetivos. Normalmente, prefeituras, não todas, as prefeituras têm regimes próprios de previdência, todos os estados do Brasil têm regimes próprios de previdência, cada estado tem o seu, e o regime jurídico único, que é o regime dos servidores federais, né? Também tem a exclusão dos militares, também tem um regime próprio para eles, e as regras deles são diferentes das nossas. Um detalhe que eu coloquei aqui embaixo é que o regime próprio, antigamente, mesmo que um servidor público fosse apenas contratado, ele poderia fazer parte do regime próprio. Só que, se ele não vai se aposentar, se ele está ali só por um período, por um contrato temporário, não faria sentido ele contribuir para um regime próprio, porque ele iria depositar o dinheiro numa caixinha e depois ele iria aposentar no INSS, na outra caixinha. Ou seja, teria que ser feita a averbação do tempo de um regime para o outro. E os regimes, eles se compensam reciprocamente. No entanto, a compensação previdenciária, ela é trabalhosa. Então, desde 1998, uma emenda constitucional proibiu os servidores contratados de fazerem parte de regime próprio de previdência.
só servidores públicos efetivos podem fazer parte de regime próprio de previdência, que a gente chama de RPPS. O INSS é o regime geral, a gente chama de RGPS. Continuando. Então, todo mundo que a gente falou até agora é obrigado a contribuir, mas de que forma vai ser feita essa contribuição? Depende do tipo de exercício de trabalho de cada um. Quando você é empregado, a empresa desconta diretamente no seu holerite. Se você for sócio de empresa, a contribuição vai vir descontada no Prolabore também. Agora, se for um contribuinte individual, que não tem relação de trabalho, de emprego com nenhuma empresa, ou o facultativo, ele vai pagar através de GPS, né? Então, como que é feita a contribuição dos empregados? O empregado tem o desconto dele na folha de pagamento e a empresa, através da contabilidade, vai providenciar as informações para o INSS. Desde 2002, foi integralizado vários sistemas, várias prestações de serviço, prestações de informações obrigatórias através do sistema e-social. Uma delas é a Previdência Social. Então, uma coisa é a prestação de informações. Outra coisa é a contribuição efetiva, que a gente vai ver daqui a pouquinho como que vai ser feita. Na verdade, vai ser feita em DERF, né? E a empresa tem que pagar e tem um prazo para informar prestar as informações no e-social e outro prazo para pagar a DERF. O contribuinte individual prestador de serviços, a pessoa jurídica, ele também entra nessas informações do e-social, como prestador de serviço, claro, mas dele também é descontado um valor. E o contribuinte individual sem relação de trabalho e facultativo, ele vai pagar através de uma GPS. A GPS é a guia da Previdência Social. Ela deve ser preenchida pela própria pessoa. Hoje, com a automatização e a virtualização dos serviços do INSS, não existe necessidade nenhuma da pessoa ir até o INSS para fazer uma inscrição de autônomo, ou seja, de contribuinte individual. Ela simplesmente pode pegar um carnezinho, comprar o carnezinho na papelaria, aquele laranjinha, preencher com seus dados, o carnê geralmente vem com as instruções de preenchimento, e efetuar os pagamentos. Alguns bancos até prestam o serviço de débito automático. Você programa a sua GPS lá e efetua a contribuição todo mês de forma automática. Como é calculada a contribuição? Vou falar um pouco sobre as alíquotas de contribuição. Desde 2020, nós tivemos uma alteração recente também, as alíquotas passaram por faixa salarial. 7,5%, 9%, 12% e 14%. Para empregados domésticos e trabalhadores avulsos. Uma novidade nessas alíquotas é que elas são progressivas, ou seja, 7,5% é um salário mínimo. Então, sobre R$ 1.320, que é o salário mínimo hoje, eu vou pagar 7,5%. O que exceder até a próxima faixa salarial, eu vou pagar 9%. Ou seja, eu não vou pagar 9% sobre tudo, mas, de acordo com as faixas, eu vou pagar a porcentagem estabelecida, certo? Eu não coloquei aqui as faixas, porque elas alteram anualmente. Eu teria colocado de 2020 até hoje, todas as faixas de 7, 9, 12%, mas antigamente, antes de 2020, não era assim. As alíquotas eram 8, 9 e 11% sobre o total do salário, né? Limitado ao teto. Outra coisa que eu ia falar também, empregado doméstico, trabalhador avulso, sempre foi permitido ganhar menos do que um salário mínimo por mês, desde que a hora não seja menor do que o salário mínimo, né? Por exemplo, se o empregado for contratado para meia jornada, ele pode receber menos do que um salário mínimo no valor total. Ele não vai receber menos do que o limite mínimo por hora ou por dia. Mas no limite mensal, ele pode receber um pouco menos do que o salário mínimo. E houve uma mudança muito grande quanto a isso na Emenda Constitucional 103 de 2019. E a gente vai falar
mais ao final da apresentação. Com relação ao contribuinte individual. Então, ok, eu sou autônoma e eu quero pagar meu INSS. Quais são as formas de recolhimento? A primeira no valor de 5%, é abrindo o MEI, que é o microempreendedor individual. Então, vai ser pago o valor de 5% por mês para ter todos os direitos da Previdência, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. As outras opções, apesar de estar de cima para baixo os valores aqui, eu vou falar de 20% para início. Esse era o padrão. Até 2007, o valor de contribuição do autônomo era 20%. 20% sobre o quê? 20% sobre a renda que a pessoa tenha por mês. Então, o normal seria uma renda variável. Um exemplo, eu alugo vestidos de noiva, alugo vestidos de casamento. No mês de maio, costuma ter mais casamento, o movimento no meu ateliê foi bom e eu tive uma renda de R$ 5.000. O que eu devo pagar para o INSS é 20% de R$ 5.000. A minha guia da Previdência Social, eu devo preenchê-la com o valor de R$ 1.000. Em junho, o movimento caiu um pouco, minha renda foi de R$ 3.000, vou pagar 20% sobre R$ 3.600. Em julho, esfriou mais ainda, quase não aluguei, vou pagar sobre o mínimo, porque não tem como pagar menos do que o mínimo, vou pagar 20% sobre o salário mínimo. Quando eu precisar, quanto eu vou receber do INSS? Quando eu precisar de um benefício, vai ser feita uma média de todas as contribuições que eu fiz. Certo? Isso vai ser, a média vai ser o salário de contribuição. A gente vai ter uma média, vai ser feita o cálculo, e sobre esse valor, dependendo de cada benefício, eu vou receber uma porcentagem. Desde 2007, no entanto, o INSS lançou, o governo elaborou um plano simplificado. O que é o plano simplificado? A pessoa abre mão da aposentadoria por tempo de contribuição. Ela continua com direito a todos os outros benefícios. Tem direito ao auxílio-doença se ficar doente, tem direito ao salário de maternidade quando tiver neném, tem direito à aposentadoria por idade quando completar a idade. Se vier a faltar, deixa a pensão por morte para os dependentes. Ela só não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, esse é o plano simplificado. Eu vou pagar 11% e eu não posso pagar sobre mais do que um salário mínimo. Lembra o exemplo que eu dei do ateliê de aluguel de vestidos? Eu não posso variar a renda e ter uma renda superior a um salário mínimo. No plano simplificado, eu só posso pagar 11% de um salário mínimo. A segunda opção aqui, 11% prestador de serviços à pessoa jurídica. Nesse caso, não está limitado ao salário mínimo e também não perco direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E por que essa contribuição é reduzida para 11%? Porque eu estou prestando serviço para uma empresa e a empresa complementa com a cota patronal. Então, existe uma dedução de 45%. Quando a gente faz a dedução, o valor para o contribuinte fica no total de 11%. E já vem descontado no recibo de pagamento de autônomo, recibo de pagamento de contribuinte individual, descontado em folha, o contribuinte individual tem esse desconto automático obrigatório. Depois, a empresa tomadora do serviço, ela vai informar aquele prestador de serviço junto da folha dela com todos os empregados, identificando pela categoria correta lá no e-social. E o facultativo, que é aquela dona de casa que paga porque quer, porque se ela precisar, por que uma dona de casa vai precisar do INSS? Bom, vocês viram recentemente na redação do Enem, foi tema, né? A invisibilidade do trabalho da dona de casa. Se ela não puder fazer as atividades dela, ela vai ter que contratar alguém para fazer. Então, por mais que ela não tenha uma atividade remunerada, ela não tenha lucro com isso, ela não tenha salário com isso, se ela não puder exercer as atividades dela,
ela vai precisar chamar alguém para fazer. Então, a essência, a ideia do facultativo é isso, apesar da pessoa não ter renda, uma hora que ela precisar, do INSS, se ela estiver incapacitada, ela vai poder receber, né? Então, tem sim a alíquota de 5%, essa é a mais em conta que tem, é para o chamado facultativo de baixa renda, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Do mesmo modo que o contribuinte individual autônomo também pode fazer a opção pelo plano simplificado, pode pagar 11% do salário mínimo, fazendo a exclusão dos benefícios de aposentadoria por tempo e também não pode pagar sobre mais do que um salário. Ah, Érica, eu sou dona de casa, mas eu queria pagar sobre 2 salários, para quando eu me aposentar, eu receber sobre 2 salários. Primeiro, desde 1988 não existe mais vinculação a salários mínimos, em quantidade de salários mínimos. Entre a faixa do mínimo até o teto máximo, que hoje está em R$ 7.500 e uns quebradinhos, você pode pagar qualquer valor, na alíquota de 20%. Quando você opta por pagar sobre um salário, excluindo o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, você pode pagar na alíquota de 11%, sendo facultativo, sendo contribuinte individual. Beleza? Cássio, eu vou fazer mais 2 slides aqui e ia perguntar se a gente poderia dar aquela pausa, mas eu vou avisar, certo? Vamos lá. Perfeito. Quando vence a guia do INSS? O empregado, ele não tem que se preocupar. Por quê? Se está sendo descontado dele, quem vai recolher é a empresa. O prazo que a empresa tem para o pagamento é até o dia 20 do mês subsequente da contribuição. Ou seja, eu trabalhei no mês de outubro, o meu patrão tem até o dia 20 de novembro para recolher a guia do INSS. Lembrando, inclusive, que descontar do empregado e não pagar para o INSS é crime, inclusive, né? Ele ficou com o dinheiro e não pagou. É crime de apropriação indébita. Os contribuintes individuais e facultativos. O prazo para pagamento é sempre até o dia 15 do mês seguinte. Eu preciso esperar até o dia 15 do mês seguinte? Não. O prazo se inicia no primeiro dia do mês. Ou seja, para pagar o mês de novembro, eu tenho prazo do dia 1º de novembro até o dia 15 de dezembro. O INSS não aceita pagamento antecipado, ou seja, hoje, por exemplo, que é dia 9 de novembro, eu não posso pagar o dezembro. Por quê? Porque a gente não tem uma máquina do tempo para contar o tempo futuro ainda, né? Então, o INSS não aceita os pagamentos futuros. Existe a possibilidade do pagamento dentro da competência e até o dia 15 do mês seguinte. A importância da questão do dia do pagamento é muito importante, principalmente depois da reforma que a gente teve em 2020, que os pagamentos em atraso, eles não contam para carência. E carência é um requisito muito importante para todos os benefícios do INSS. Salvo as exceções das isenções. Então, se eu quero começar a pagar meu INSS, eu vou pagar sempre até o dia 15 do mês subsequente e manter essas contribuições em dia. O atraso máximo para o facultativo é de 6 meses e o atraso máximo para o contribuinte individual de 1 ano. Certo? Vamos lá. Empregados domésticos. Gente, por mim, padronizava uma data só, mas cada contribuinte tem uma data de vencimento. Então, desde 2015, os empregados passaram a ter muito mais direitos, inclusive fundos de garantia e etc., carteira assinada, e o pagamento ele é feito pelo e-social. Então, o empregador doméstico, ele tem até o dia 7 para prestar as informações e pagar a guia, referente ao mês que passou, né? E o MEI, o microempreendedor individual, aquele que paga 5% do salário mínimo, ele tem o prazo até dia 20. Então, cada um ficou com uma data aí. Empregador, dia 20, contribuintes individuais e facultativos, dia 15, os empregados domésticos até o dia 7
e o MEI até dia 20 também. Perfeito? Bom, como é feita a inscrição no INSS? Existem várias fontes de cadastro para você cadastrar o número, que é o seu número de identificação no INSS. Não é só o próprio INSS que faz o cadastro. O PIS, que é o Programa de Integração Social, é ele que faz a numeração dos trabalhadores do setor privado, ou seja, quando a pessoa vai trabalhar de carteira assinada. O PASEP é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Ou seja, gente, ele é um programa. Não significa que tenha a interação do INSS com o PASEP. É só o número que é criado, esse número de identificação, ele é de fonte PASEP, ok? O NIT, que é o que a gente fala muito, às vezes a gente fala até sem nem perceber NIT, porque é comum para a gente usar essa nomenclatura, que é o número de identificação do trabalhador. Então, o NIT é como se fosse o gênero, e do NIT a gente tem várias espécies. O número de identificação do trabalhador é para aquela pessoa autônoma, ela não trabalha de carteira assinada, então como que ela vai fazer o número dela, né? O número dela não vai ser fonte PIS, não vai ser fonte PASEP, vai ser uma fonte NIT, ou seja, da própria Previdência Social. E o NIS, que é o número de identificação social, é um número dado lá pela assistência social. Lembra do tripé? A assistência social, ela pode fornecer um número. É uma criança, acabou de nascer, não trabalha, nunca teve carteira assinada, nem tem carteira de trabalho, lógico. Porém, às vezes ela precisa de um número de identificação social para receber um benefício do INSS. Por exemplo, o LOAS, se for uma criança com deficiente de uma família de baixa renda. Certo? Então, quando que essa inscrição ela vai ser feita? O NIT, eu coloquei entre aspas aqui justamente por isso. O número de identificação do trabalhador não é apenas para quem trabalha. É um nome genérico que nós usamos para o número de inscrição no INSS, certo? Então, quem tem a carteira de trabalho, que aquelas folhas são verdes, a primeira folha é plastificada, aquela carteira de trabalho, ainda que nunca tenha sido assinada, ela já vem com o número de inscrição. Ou seja, se eu quiser começar a pagar o carnê, mesmo sem eu nunca ter ido ao INSS, mesmo sem eu nunca ter pedido um benefício, eu posso usar aquele número como número de inscrição para pagar minha contribuição como autônoma, certo? Então, assim, hoje, essas carteiras de trabalho mais novas, a pessoa já tem um número de inscrição. Antigamente não era assim. Aquela carteira comum, que todas as folhas são brancas, a pessoa não tinha um número de inscrição. Então, quando que ela ia ganhar um número? Quando ela fosse admitida no primeiro emprego. E qual a fonte desse número? Seria um número PIS. Agora, se o meu primeiro emprego foi um emprego público, numa prefeitura, em qualquer órgão público, o meu número de inscrição vai ser um número fonte PASEP. Agora, se eu for atendida pela primeira vez no SUS, o CadSUS também recentemente começou a cadastrar as pessoas, porque a pessoa precisa existir para o governo, né? Já faz algum tempo existe uma previsão de um registro único para o brasileiro, mas por enquanto nós não temos. A gente tem RG, CPF, os números da certidão de nascimento, do título de eleitor, o número para CNH e um número para contribuição do INSS. Então, esse número ele é muito importante, independente da fonte dele. Quando a pessoa for atendida pela primeira vez pela assistência social, ela também vai ter um número de inscrição. A fonte vai ser NIS. Quando a pessoa precisar de um benefício do INSS como dependente, se ela nunca tiver trabalhado antes, se ela nunca tiver pago o INSS antes, se ela nunca precisou do SUS, ela não vai ter um número. Então, se for precisar de um benefício como dependente, ela vai ter um número de inscrição criado. Por que como dependente? Porque se ela depende de um contribuinte obrigatório, ele já vai ter um número de inscrição. E quando a pessoa for recolher a primeira vez, como contribuinte individual, doméstico ou facultativo. Então, eu coloquei. Vou pular um slide e voltar. Um número de identificação,
cada pessoa deveria possuir só um número de identificação. Porém, antes da gente ter o acesso ao computador, à internet, a integração dos sistemas, nem sempre era possível identificar se a pessoa já tinha um NIT ou não. Então, para a geração mais nova, que está começando a contribuir agora, provavelmente a pessoa tem um NIT só e ela não vai ter problemas com isso. Porém, para quem é mais antigo, tem um problema que é a multiplicidade de NITs, ou seja, a pessoa tem mais de um número de identificação. Eu fui trabalhar de carteira assinada e eu fui inscrita no PIS, eu tenho um número. Aí eu ia começar a pagar o carnezinho. Eu ia no INSS e fazia outro número. Eu tinha um número de PIS e um número de CI, que é o número de contribuinte individual. E aí eu ia trabalhar num órgão público, não informava, eles não tinham acesso a esses dois números que eu tinha um terceiro número que era um PASEP. Aí eu fui ao SUS, o meu nome é Érica com K. O SUS pesquisou Érica com C, não achou, fez um NIT novo para mim. A pessoa pode acabar ficando com vários NITs. Então, não é o certo, mas tem jeito de corrigir. Como que é feito? Caso haja mais de um NIT para a mesma pessoa, o CNIS, que é o nosso sistema corporativo, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele vai criar um elo. Normalmente, ele coloca como principal o NIT, que a fonte é Previdência, e coloca os outros como secundários, mas tudo junto. É como se eu tivesse várias fichas e a gente grampeasse. Elas não deixam de existir, os outros números não deixam de existir, porém, eles ficam anexados a uma ficha só, né? Qual que é a importância disso, gente? Quando você vai fazer o pagamento, você faz o pagamento no número de inscrição. Então, se você preencher errado, a casa lotérica, o banco não vai recusar o pagamento. Você vai fazer o pagamento e pode cair para outra pessoa, ou então cair para ninguém se for um número inexistente. Então, por isso que é importante atentar para o número correto do NIT, né? Seja ele de qual fonte for. Uma informação importante é que, graças ao e-social agora, as informações são feitas pelo CPF. Então, a chance de erro é menor, porque também pode acontecer, não é comum, não é frequente, mas os contadores informarem um número de inscrição para efetuar o pagamento, né? Na verdade, ele informa, presta a informação através do e-social, antigamente era GFIP, gera a DARF e paga a DARF. Essa informação, ela vinha acompanhada do nome e do NIT. Se o NIT fosse digitado errado, a pessoa poderia não cair a contribuição para aquele trabalhador. Ele ia ficar sem a contribuição, ou seja, eu estou trabalhando, estou pagando, está sendo descontado do meu salário, e não aparece no extrato do INSS. Porque o extrato do INSS, ele é válido para todos os fins. No final da minha vida laborativa, quando eu for me aposentar, em tese, eu não preciso nem apresentar minha carteira de trabalho, porque todos os vínculos que eu tive, todos os contratos de trabalho que eu tive, deverão estar no meu CNIS, no meu Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, uma informação útil para todas as pessoas é: confiram a sua documentação. Normalmente a gente tem alguma letra errada, ou no nome da mãe, ou no nome do pai. Mulheres que se casaram e mudaram de nome, ou que se divorciaram. Hoje em dia é possível também que os homens alterem o nome no casamento. Então, para não ter um problema de uma contribuição não entrar para você, às vezes acontece também do número de identificação do trabalhador, a pessoa não consegue sacar o fundo de garantia porque o número está com algum problema, provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso. Confira sempre se toda a documentação está no nome certo. Primeiro documento, né, o documento base é o registro civil, seja ele a certidão de nascimento, se a pessoa for solteira, ou a certidão de casamento, se for outro estado civil, e o CPF, porque é com base nessas informações que todos os outros cadastros públicos giram. Então, todas as informações, elas se baseiam nisso. Principalmente no Brasil, onde a gente tem um país com muitos homônimos, né?
Maria Aparecida da Silva, por exemplo, são 150 mil homônimos, e a gente tem que diferenciar. Por isso eu coloquei aqui embaixo. O elo ele é feito quando os dados principais são idênticos. O que são os dados principais? Nome completo, data de nascimento, nome da mãe e o CPF. Então, atentem sempre para isso. Se você não sabe qual é o seu NIT, se você tem ou não, é simples. Você procura no Google como identificar meu NIT. Vai abrir a caixa.gov.br, né, que hoje os serviços do governo digital são unificados. Vai abrir um site do CNIS, que é o nosso sistema, e você tenta criar o seu NIT. Você coloca lá seu nome completo, data de nascimento, nome da mãe, CPF. Se você já tiver um NIT, o sistema vai acusar e não vai deixar você criar outro. E com isso, facilita para você informar, prestar as informações, seja para uma empresa onde você vai começar a trabalhar, colocar o seu número de PIS correto, seja para você preencher a sua própria guia para que as contribuições sejam feitas corretamente. Tá? Lembrando que, para a lei previdenciária, inscrição é diferente de filiação. Como assim? O que é inscrição? O que é filiação? Inscrição é você obter esse número, é você existir no cadastro da Previdência Social. Isso é fazer a inscrição. No entanto, a filiação decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada. Ou seja, principalmente antigamente, eu comecei a trabalhar, eu levei minha carteira de trabalho e assinaram. Assinou dia 1º de novembro. Eu nem tenho o PIS ainda, nem tenho o NIT ainda. Eu deixo de ser filiada? Não. A minha filiação começa a partir da atividade remunerada, onde eu sou um segurado obrigatório do INSS. Então, a filiação é eu prestar o serviço, é a atividade remunerada. E a inscrição é o número do INSS, que hoje em dia só vai ser preciso fazer uma vez. Bom, pessoal, não vamos demorar muito mais, porque eu vou abrir para perguntas, né? Se vocês tiverem alguma pergunta sobre o assunto. Vou falar agora sobre o facultativo de baixa renda, que acaba gerando dúvida pelo conceito, pelos requisitos serem bem detalhados, e também sobre a reforma da Constituição, a reforma previdenciária, que foi feita pela Emenda Constitucional 103 em 2019, né? Então, o que é facultativo de baixa renda? Como eu comentei, facultativo é aquele que não é obrigado a pagar. Por que ele não é obrigado? Porque ele não exerce uma atividade remunerada. Seja como empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial ou contribuinte individual. Então, o facultativo de baixa renda é aquele que pode pagar 5% do salário mínimo. E quais são os requisitos para ele pagar esse valor tão baixo? Ele não pode ter renda própria. Eu não trabalho, mas eu tenho renda de aluguel. Não é facultativo de baixa renda. Eu não trabalho, mas eu recebo pensão porque o meu marido faleceu. Não é facultativo de baixa, não pode ser facultativo de baixa renda. Então, é sem renda nenhuma, sem renda própria, que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. Como o exemplo que eu dei. Eu trabalho em casa, mas é home office. Eu faço um servicinho aqui, eu faço um cartão de visita, eu faço a arte do cartão. Você não é doméstico, né? A pessoa que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico é aquela que só faz o trabalho de casa mesmo. O terceiro requisito é pertencer a uma família de baixa renda. Para esse conceito, o limite de baixa renda é 2 salários mínimos para a família. E tem que fazer a inscrição do CadÚnico. O CadÚnico é um cadastro único do governo, onde as famílias que têm intenção de receber o benefício, como o Auxílio Brasil e outros, né, o Bolsa Família, o antigo Bolsa Família, tem que se inscrever. E esse cadastro tem que ser atualizado a cada 2 anos. Então, eu já vi acontecer de uma cabeleireira pagar 5% como facultativo de baixa renda.
Pessoal, eu sei que estou falando para acadêmicos de direito, acadêmicos de contabilidade, e nem todo contador vai fazer isso, nem todo advogado vai dar orientação errada. Deixa eu só colocar meu computador para carregar. Eu sei disso, gente, eu estou falando de uma exceção, tá? Mas a exceção é o seguinte: o contador orientou a pessoa a pagar, cabeleireira, pagar como facultativo de baixa renda, porque era 5%. Tá certo? Não tá certo, ela não tinha cadastro no CadÚnico. Ela jogou dinheiro fora. E ou deu trabalho para o INSS, porque ela vai ter que complementar essas guias de 5% para 11%, ou vai pedir a restituição para a Receita Federal. E quando ela precisar do benefício, ela só vai ter se ela complementar. Então, gente, se for autônomo, que se enquadre na possibilidade de abrir um MEI, faça o MEI. Orientar a pagar facultativo de baixa renda é exclusivo para a pessoa que preencha todos esses requisitos. Sem renda própria, só trabalha em casa, não trabalha fora, pertence a uma família de baixa renda e tem que manter o CadÚnico atualizado. Aí sim ela vai poder pagar 5%. Ou abre o MEI, né? É porque tem algumas atividades que não pode abrir MEI. Aí a pessoa vai abrir empresa, vai pagar como empresário, vai pagar 11% lá no E-Social, certo? Então, é um esclarecimento sobre o facultativo de baixa renda, porque eu, trabalhando no INSS, já ouvi falar. Ah, mas é tão difícil isso que não compensa. Não compensa pagar 5%. Mas realmente não compensa, gente. O 5% é uma situação que a pessoa, que o governo fez para a pessoa não ficar desamparada, justamente para a pessoa de baixa renda mesmo. Se a pessoa tem condições de pagar mais, a renda dela é maior, ainda que ela seja facultativo, ela vai pagar ou o valor de 11%, se ela fizer a opção pelo plano simplificado, ou 20%, se ela quiser pagar sobre mais, certo? Então, é uma situação específica para essa dona de casa de baixa renda, certo? Vamos lá, então, a partir da emenda constitucional 103, de 13 de novembro de 2019, apenas são válidas as contribuições que atingirem o salário mínimo. Isso daí fez uma diferença muito grande para muita gente. A gente sabe que em 2017 houve uma reforma trabalhista e, pessoal, Cássio está postando aqui que está disponível o formulário de presença, né, Cássio? Para o pessoal, Isso mesmo. tá? Pessoal que precisa preencher, que precisa registrar a presença, já está disponível o formulário. Tá joia, pessoal? Só dando um lembretezinho aí. Então, o que acontece? Ali atrás, eu falei para vocês, apesar de ninguém poder ganhar menos do que o mínimo, esse mínimo, ele é mensal, diário ou semanal, né? Então, em 2017, surgiu a figura do intermitente. Então, a gente tem dois casos que é normal, é comum, receber menos do que o salário mínimo por mês. O intermitente, que é aquele que trabalha por convocatória, e a jornada parcial, que é aquela com menos de 30 horas, né, de serviço. Então, nesses casos, até 12 de novembro de 2019, independente do salário que a pessoa recebesse, empregado, empregado doméstico e avulso, independente do valor, era considerado para todos os fins. A partir de 13, e isso acontecia muito, por exemplo, doméstica de meio expediente, ganhava meio salário, quando ela precisar, ela pagava sobre meio salário, e quando ela precisasse do INSS, como a gente não pode pagar menos do que o salário mínimo, ela ia receber sobre um salário mínimo inteiro. Então, com a reforma da Previdência, isso não existe mais. Se a pessoa recebe no mês um salário inferior ao salário mínimo, ela tem que fazer os ajustes. E eu vou explicar o que são os ajustes. Vamos ler aqui o artigo 19E. Esse artigo, ficou parecendo que é da Constituição que eu coloquei em cima, mas na verdade
Esse artigo é do Decreto 3048, do nosso regulamento, tá? A partir de 3 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade segurada, carência, tempo de contribuição e cálculo do salário de benefício, exigidos para o reconhecimento dos direitos aos benefícios do RGPS, e para fins de contagem recíproca. O que é contagem recíproca? Para você levar para outro órgão, para você averbar no RPPS, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal. Bom, então, se a pessoa só tem um emprego, ela só tem uma contribuição, é aquele valor ali que deve ser analisado. Se ele atingir o mínimo, é válido para todos os fins perante o INSS. Porém, se não atingir o salário mínimo, a pessoa tem que providenciar o ajuste, né? Quais são as formas de ajuste? Então, vamos supor, o que é um intermitente que trabalha por convocatória, né? Por exemplo, o Mário é garçom e ele trabalha, ele é contratado, ele tem que ir todas as sextas, sábados e domingos, ele trabalha numa pizzaria, porém, na segunda-feira é véspera de feriado, porque na terça-feira seria um feriado municipal. E aí, o patrão convoca o Mário para trabalhar na segunda-feira. Não é um dia comum dele trabalhar, mas naquela segunda-feira o patrão precisou e o Mário deve ir trabalhar naquele dia. O salário dele vai ter uma alteração. Depois foi ter um jogo do Brasil numa quarta-feira. Também não era dia do Mário ir. Porém, o patrão convocou. Então, o intermitente, ele trabalha por convocatório. O exemplo do garçom é um dos melhores que a gente tem para trabalhar, para exemplificar o trabalho intermitente, né? Então, significa o quê? Que a remuneração desse trabalhador, ela vai variar. Desde que atinja o salário mínimo, não tem problema nenhum. Agora, se ela for inferior ao salário mínimo, não vai contar para a Previdência, não vai contar para tempo de contribuição, não será considerado aquele mês. O que a pessoa vai fazer? A primeira opção é complementar. Então, se eu tive um salário, por exemplo, se o Mário, o garçom, teve um salário mensal de R$ 1.000 e o salário mínimo é 1.320 hoje. O que falta para ele pagar? R$ 320 do salário de contribuição. Lembra daquela planilha que eu falei das alíquotas? A primeira alíquota é 7,5%. Então, ele vai pagar 7,5% do que falta para chegar no salário mínimo. Falta para chegar no salário mínimo R$ 320, ele vai pagar 7,5% de 320. De que forma que ele vai pagar? O empregado complementa através de DARF. A DARF, que é tirada lá no site Sicalc da Receita Federal, no código 1872, que é o complemento do salário mínimo, certo? Ah, mas eu gostaria de complementar só para R$ 2.000. Posso? Não, não pode. Você pode complementar até o mínimo. Voltando aqui, a segunda forma é utilizar o excedente do salário de contribuição. O Mário, esse mês, ganhou R$ 1.000. Porém, em julho, por exemplo, teve vários eventos na cidade turística ficou cheia durante o mês todo e o salário dele foi de R$ 2.000. O salário de julho, que foi de R$ 2.000, ele excede o salário mínimo de 1.320, né? Fazendo a conta aí, 700, passa R$ 680 do mínimo. E esse mês de novembro deu 1.000. Então, o que é utilizar o excedente? Eu vou tirar o valor que eu preciso, no caso, R$ 320, da contribuição de julho e vou colocar no mês de novembro. A contribuição de julho vai ficar 2.000 menos 320. Vou fazer a conta aqui, gente, porque de matemática a pessoa não faz de cabeça, não. R$ 1.680
Então, a contribuição de julho vai ficar registrada lá no INSS como R$ 1.680, válida, porque é acima do salário mínimo. E a contribuição de novembro, que estava 1.000, ela teve uma utilização do mês de julho, vai ficar 1.320. E as duas vão ficar válidas. Quando ele precisar de um benefício, quanto que ele vai receber? A média de todos os salários dele, certo? Vai ser feita a média para obter o salário de contribuição. Gente, vocês me perdoem, agora há pouco eu falei salário de benefício. A média dos salários é chamada de salário de contribuição, viu? Corrigindo o que eu falei ali. E aí, de acordo com cada benefício, você recebe uma porcentagem dessa média. A terceira forma, agrupar os salários de contribuição inferiores ao mínimo. Então, vamos voltar lá no Mário. O salário de julho tá 2.000, tá certinho. O salário de novembro deu R$ 1.000. E o salário de dezembro, ele falou que não ia ir, é só um dia ou outro, deu R$ 400, deu pouco. Ele pode juntar um salário no outro. Ele vai ficar sem o dezembro, no meu exemplo de R$ 400, mas pelo menos a competência julho vai ficar, a competência novembro, que estava de 1.000, vai ficar completa. Se eu tenho 1.000 em novembro, 400 em dezembro, eu posso agrupar. Eu tiro do 400 e ponho aqui. Ou se eu tiver todo mês 400, tenho 400 em dezembro, 400 em novembro, 400 em outubro. 3 de 400 ainda não vai dar uma, né? Teria que pegar mais uma. Como que esses ajustes podem ser feitos? Utilizar o excedente, que é o aproveitamento, ou o agrupamento, dentro do ano civil. Então, de janeiro a dezembro de 2023. Todos os salários que eu tive nesse intervalo de tempo, eu posso fazer ou agrupamento ou utilização. Complementar a contribuição é até o dia 15 do mês seguinte. Então, se esse mês o Mário teve um salário inferior ao mínimo, ele tem até o dia 15 de dezembro para emitir a DARF complementar, para aquele mês ser válido para o INSS, certo? Apesar de parecer complexa a conta, o sistema do INSS ele já foi adequado. Então, a gente tem a plataforma Meu INSS, que é disponível pelo aplicativo ou pelo site. O cidadão vai entrar, fazer o login com CPF e senha ou com certificado digital, né? Pelo login unificado, gov.br. E o sistema, ele tem o serviço chama Ajustes de Competências abaixo do salário mínimo. O sistema, ele vai calcular e vai dar as opções que a pessoa tem. Ou ela vai complementar, ou vai utilizar o excedente, ou vai agrupar. E uma coisa não impede a outra. Então, no exemplo que eu dei, outubro, novembro e dezembro, recebendo 400. Você junta tudo, ainda não dá uma, né? 400 vezes 3 dá 1.200. Gente do céu, eu sou muito ruim em matemática mesmo. 3 meses de 400. 1.200. O salário mínimo é 1.320. Como que eu vou fazer para essas 3 dar pelo menos uma? Se eu tenho 1.200 já, somando as 3, falta R$ 120 para o salário mínimo. Eu vou pagar 7,5% numa DARF, certo? Então é isso. Os próximos slides aqui são parte do que eu falei. Ajuste de complementação, utilização e agrupamento. Eles podem ser efetivados a qualquer tempo. Por iniciativa de quem? É o patrão que vai fazer? É a esposa que vai fazer? Não. É a iniciativa do segurado. É o trabalhador que tem que providenciar essas correções, esses ajustes. A complementação, de que trata o inciso 1º, que é você pagar o que estiver faltando para chegar ao salário mínimo, deve ser recolhida até o dia 15. E se não pagar até o dia 15, perdeu o prazo? Não. Aí você pode pagar, mas vai pagar com juros, né? Com os acréscimos previstos na legislação.
Os incisos 2 e 3 do parágrafo 1º serão efetuados na forma indicada ou autorizada pelo segurado, desde que utilizadas as competências do mesmo ano civil. É o que eu falei, você faz o ajuste dentro do mesmo ano civil. Eu não posso pegar um dezembro de 2022 e juntar com janeiro de 2023 para fazer uma. As competências, o agrupamento e a utilização tem que ser dentro do mesmo ano civil. Então, janeiro a dezembro. Perfeito? A efetivação do ajuste previsto no inciso 3º não impede o recolhimento da contribuição referente à competência que tem o salário de contribuição transferido. Então, é o que eu falei, se eu juntar e ainda assim não der, eu posso complementar. Para a complementação ou recolhimento da competência que tem o salário de contribuição transferido na forma prevista no parágrafo 5º, será observado o disposto no parágrafo 3º, questão do ano civil. Até o dia 15, tá. Você juntou tudo, não deu ainda, tem até o dia 15 para pagar sem juros. E, gente, a última hipótese é triste falar, é difícil falar, mas, como diz o ditado popular, para morrer basta estar vivo. Então, se você tem dependentes, mantenha o INSS em dia, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa. A Previdência, né, ela é um seguro, inclusive um seguro de vida. Então, quem faz os ajustes, quem é responsável por manter a vida laborativa em dia é o trabalhador. Então, por mais que eu seja empregada e o meu patrão que desconta do meu salário, é minha obrigação guardar o olerite para ter o comprovante de que foi descontado do meu salário, né? Hoje em dia a gente tem a carteira digital, mas é a nossa obrigação como empregado conferir se as informações estão sendo prestadas, certo? Entra lá no meu INSS, confere o extrato CNIS, vê se o patrão está pagando direitinho, vê se a data que você entrou está correta, vê se o salário seu está lá todo mês, né? E se está atingindo o salário mínimo ou não. Por quê? Se a pessoa vier a falecer e o INSS dela não estiver em dia, os dependentes não vão receber a pensão por morte. Se estiver abaixo do mínimo, existe a possibilidade dos dependentes pedirem o ajuste. Porém, existe um prazo fixado até o dia 15 de janeiro do ano subsequente. Então, isso é o que diz o parágrafo 7º aqui. Na hipótese de falecimento do segurado, os ajustes previstos no parágrafo 1º, ou seja, complementação, agrupamento e utilização, poderão ser solicitados por seus dependentes para fins de reconhecimento de direito de benefício, a eles devidos, até o dia 15 do mês de janeiro subsequente. Então, se a pessoa vier a faltar, os dependentes têm esse prazo. E, às vezes, por ser uma legislação nova, os dependentes não sabem que precisam pedir esse ajuste. Então, é importante manter o INSS em dia, seja como empregado, doméstico, autônomo ou facultativo, se a pessoa quer pagar por conta própria para ter um direito, né? Manter regular, né? Não atrasar, em caso de atraso, vai pagar juros e multas. Se atrasar mais de um ano, não vai contar para carência. Se atrasar mais de 5 anos, precisa de uma autorização especial de pagamento, que a gente chama de cálculo de indenização. A gente vai ver se é devido ou não, né? E a Previdência Social, ela é um patrimônio do trabalhador. Então, já diz o ditado, né? O seguro morreu de velho. Infelizmente, quando a gente está com saúde, a gente não pensa que a gente pode ficar doente. Quando a gente está novo, a gente não pensa que a gente pode ficar velho, né? A gente não fica pensando nessa possibilidade. Enquanto a gente está vivo, a gente não pensa que vai morrer. Mas é um seguro. Uma hora a gente pode precisar e por isso que é importante estar em dia, né? Com as nossas obrigações previdenciárias. Tá, joia, pessoal? Muito obrigada pela atenção de todos. A gente vai abrir para perguntas. Se vocês tiverem algum questionamento sobre qualquer parte da minha exposição, estou à disposição. Bom, estamos chegando ao fim. Agradecemos a participação, né, expressiva de todos vocês neste evento.
Este evento ele foi promovido pela Superintendência da Receita Federal do Brasil em Minas Gerais, em parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Agradecemos aos expositores e moderadores pela disponibilidade, em especial a técnico do Seguro Social, Érica Liburgo Vasconcelos Batista. Neste momento, nós gostaríamos de convidar, a representante do PEP, que é o Programa de Educação Previdenciária na Gerência Executiva do INSS em Varginha, a técnico do Seguro Social, Marilda Aparecida Bregalda Reis, para suas considerações. Obrigada, agradeço a todos a participação e estamos sempre à disposição. E até o próximo encontro. Muito obrigado, Marilda, pelas suas considerações e mais uma vez agradecemos a presença de todas e todos e desejamos um ótimo final do dia, um excelente dia para todos. Muito obrigado, viu, Érica? Até o próximo encontro. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Até o próximo. Bom dia para todos. Bom dia. Obrigada, Érica. Abraço. Obrigada, Marilda. Abraço você também.